Paz do Senhor, meus irmãos. Tu ofereceu o que é esse pessoal, hein? Se ninguém, Eu quero ir também. se ninguém der glória, os obreiros vão dar. Deus seja com todos vocês. Estamos numa jornada aqui na casa do Senhor, sendo tremendamente abençoados desde sexta-feira. E aí, deu continuidade essa semana com a Conferência da Família. Tenho certeza que você que veio aqui, Deus vai falar com você também, assim como falou comigo através dessa palavra. Antes, abra sua Bíblia logo, Deuteronômio, capítulo 32, do versículo 10. Louvo a Deus por essa oportunidade, ao meu pastor também pela confiança. Que Deus abençoe a cada um de vocês que veio até aqui também para ouvir a voz do Senhor. Deuteronômio, capítulo 32, o versículo 10. Os irmãos acharam? A palavra do Senhor vai dizer o seguinte. Vamos ler até o 12. Numa terra deserta, ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou, guardou como a menina dos seus olhos. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Feche seus olhos, vamos orar, Pai. Aqui está, Senhor, a Tua palavra que foi lida, Deus. Estamos aqui porque queremos e precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Então, que o Senhor, nessa noite, nossa oração é que o Senhor venha falar conosco, Pai, através da Tua poderosa palavra, Deus. Que o Senhor fale com cada coração que entrou por essas portas e use-me, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos para abençoar a vida do Teu povo. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. A epígrafe, ou aquele títulozinho que tem nesse capítulo 32 de Deuteronômio, se refere à canção de Moisés. E é nada mais, nada menos do que um relato que Moisés faz, já próximo ali do fim da sua jornada, já após saber que Josué ia sucedê-lo, após ter falado para Josué que ia suceder. Então Moisés, o capítulo vai iniciar dizendo que Moisés reúne aquele povo ali todinho para poder declarar algumas palavras a respeito de toda a jornada que eles tinham enfrentado, tudo aquilo que eles tinham passado. E esse texto ele falou muito ao meu coração, porque ele conta, na verdade, um pouco da história de Moisés, um pouco da história do povo no Egito, conta um pouco da sua história, um pouco da minha história também. Estamos iniciando um novo ano. O pastor Nanini pregou aqui domingo passado a respeito de novos ciclos. E é certo que toda vez que iniciamos uma nova jornada, pensamos sobre novos ciclos, sobre como tudo aquilo vai começar, como vai se dar esse ano que está iniciando. E a gente sabe que em meio ao ano surgem alguns desertos na nossa vida. E em meio à nossa caminhada surgem algumas dificuldades, algumas coisas que tentam nos parar, tentam nos paralisar. E esse deserto, na verdade, é sobre isso que eu quero falar nessa noite, mas o deserto, muitas vezes, e dele nós podemos extrair várias lições. O deserto, quando Deus nos coloca num deserto, nem sempre é para nos parar, é para colocar medo em nós, é porque Ele quer nos preparar, Ele quer nos blindar, Ele quer cada vez mais nos refinar para que a gente possa dar ainda mais frutos do que aquilo que nós estamos dando. E Deus colocou essa palavra no meu coração. E aí, quando você vai olhar para a vida de Moisés, ele iniciou a sua vida já num tempo difícil, porque naquela época Faraó estava ali ordenando que matasse todos aqueles que nascessem no meio das hebreias, no meio dos hebreus, das mulheres hebreias. E Moisés nasceu em meio a essa situação, mas desde o seu nascimento a sua mãe já teve uma estratégia, colocou ele num cesto à beira do rio, e você sabe, ele foi achado pela filha de Faraó, que estava ali com as suas servas se banhando no rio. Ele foi achado ali e dali ele foi criado dentro do palácio de Faraó. Então, mesmo tendo nascido no meio de um problema, de um caos, Moisés já foi protegido por Deus, já foi blindado por Deus. Assim também acontece comigo, assim acontece com você. Porque em meio a tudo que você passa, em meio a tanta turbulência, em meio a tanta tribulação, nem sempre você está vendo o cuidado de Deus com a sua vida. E é certo que Moisés, quando criança, quando bebê, era totalmente vulnerável a todo tipo de adversidade.
Mas mesmo sendo totalmente vulnerável, Deus já estava cuidando da vida de Moisés. E aí, Moisés cresce dentro do palácio, sendo criado, instruído, aprendendo tudo aquilo que os egípcios aprendiam. Você sabe que o Egito era a maior potência daquela época, então era um povo que era experimentado em todas as ciências, em todas as artes, era um povo extremamente preparado. E Moisés, ele cresce dentro do palácio nesse contexto, aprendendo tudo isso, criado ali pela filha do próprio faraó. Alguns historiadores vão dizer que aquele faraó não tinha filho homem, ou pelo menos não teve até o nascimento de Moisés. E aí Moisés é tratado daquela forma como se fosse ali um príncipe dentro daquele palácio no Egito. Até que certo dia ele vai presenciar uma briga, onde um egípcio estava brigando ali com um hebreu e ele acaba matando o egípcio. No dia seguinte ele retorna lá e o hebreu estava lutando com outro hebreu e ele vai intervir. E a partir dali o hebreu vai falar: você vai fazer com a gente igual você fez com o egípcio ontem ou anteriormente? E dentro daquela situação, ele é levado para um deserto. Ele foge dali por causa daquela situação que ele estava vivendo, por ter matado um egípcio, uma situação difícil, e aí ele foge, vai para um deserto conhecido como o deserto de Midian. E aí é onde Deus começa a falar no nosso coração a respeito de tudo isso aqui que nós lemos nesse texto. Interessante que a palavra deserto, no hebraico, é uma palavra chamada midbar, que traduzida quer dizer falar, ou o lugar onde Deus fala. Então eu tenho certeza que mesmo no deserto que você está vivendo, você tem escutado a voz do Senhor. Deus tem usado pessoas, Deus tem usado situações para falar comigo, para falar com você. E aí ele sai dali do palácio onde ele vivia e vai viver uma situação totalmente adversa, totalmente diferente daquilo que ele estava vivendo ali dentro do palácio de Faraó. E quando ele está lá, ele conhece a sua esposa, conhece o seu sogro, ele começa ali a administrar as ovelhas do seu sogro. Ele passa de um príncipe no palácio do Faraó para administrar a ovelha do seu sogro em meio a um deserto. E como eu falei, nós estamos falando hoje sobre o deserto, sobre algumas situações, algumas lições que nós devemos e podemos aprender, podemos extrair dessa situação do deserto. O texto que nós lemos vai falar que ele vivia ali numa terra deserta e foi lá onde Deus o encontrou. Era uma terra árida, de ventos uivantes. E a gente precisa entender que quando a gente vai ser colocado no deserto, seja por uma situação onde nós mesmos nos procuramos ou o próprio Deus nos levou, vamos passar por um tempo de obscuridade, vamos passar por um tempo onde vamos ficar ali meio recluso, meio no silêncio, meio por trás das malhadas, como vivia Davi. Então Moisés, ele sai de uma situação onde ele era um príncipe do Egito, lá no palácio do faraó, para viver em meio a um deserto, cuidando dali das ovelhas do seu sogro. Só que essa situação de adversidade, esse deserto que Deus muitas vezes nos coloca, como eu falei, é dali que nós devemos extrair algumas lições. E lições importantes que vai servir para a nossa caminhada. Porque muitas vezes nos deparamos com uma situação de deserto e isso coloca em nós um freio, isso coloca em nós um medo de continuar, onde na verdade o que Deus quer é nos preparar. Trabalhar conosco. Filipenses no capítulo 2, versículo 5 em diante, o apóstolo Paulo vai falar que Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele não ousou usar das prerrogativas de um Deus. Ele humilhou-se a si mesmo. Então esse tempo de obscuridade que talvez você esteja passando no deserto, é um tempo de tratamento, é um tempo onde Deus está te treinando, Deus está te preparando para que você possa esvaziar de você mesmo, para que você possa ser assim como Jesus foi. Jesus não precisou passar, ou até precisou passar pelo deserto, mas para ser treinado, para ser preparado, mas ele abdicou da sua função, do seu reinado, da sua divindade para poder assumir uma forma de servo. Então, às vezes, a nossa situação no deserto, essa obscuridade, esse tempo escuro que você está passando, é para que você possa se esvaziar de si mesmo, é para que você possa deixar o seu eu de lado, é para que você possa esquecer um pouco de você mesmo e passe a servir as pessoas.
Passe a servir as pessoas na casa de Deus. Passe a servir as pessoas no seu trabalho. Passe a servir as pessoas dentro da sua própria casa. Porque ser servido é maravilhoso, é muito bom. Mas uma nobreza maior encontra aquele que está ali para servir. E esse tempo de deserto, que você talvez não está entendendo, você talvez está achando ruim, é Deus trabalhando em nós. É Deus trabalhando o nosso eu. É Deus trabalhando para que a gente venha cada vez mais nos esvaziar de nós mesmos. Então Moisés, ele passa por essa... Ele era ali o centro das atenções e ele simplesmente sai de um dia para o outro, de um lugar onde ele era o centro das atenções, para passar por uma terra deserta, uma região árida, de ventos uivantes, como nós lemos no texto, onde ele vai aprender a se esvaziar de si mesmo, onde ele vai aprender que ele deve primeiro servir para depois ser servido. Essa é a primeira lição que o deserto vai nos ensinar. A segunda lição é que tudo leva um tempo na nossa vida. Tudo leva um tempo. Ele passou ali, ele já estava sendo preparado lá no Egito, mas aí ele, de repente, ele vai, como eu disse, para um lugar onde era uma terra deserta, uma terra árida, onde ele ia sofrer algumas situações, onde ele ia ficar ali num tempo da vida dele de obscuridade. Só que ele talvez pensou que aquilo ali ia ser um tempo curto. Só que o texto vai dizer que ele passou 40 anos naquela situação. Ele passou 40 anos cuidando das ovelhas do seu sogro. E você não vê Moisés reclamar disso aqui. Você não vê Moisés se queixar de nada disso. Você não vê Moisés ir atrás de nenhum atalho. Ele continua fazendo o serviço que foi dado a ele para ele fazer durante os 40 anos que eles estavam ali servindo ao seu sogro. Ele não se queixa, ele não murmura, ele não faz nada disso. Ele simplesmente continua fazendo o mesmo serviço que é para fazer. E aí Deus colocou uma palavra no meu coração. Que esse tempo ele é necessário porque Deus, quando o preparo é de Deus, ele não prepara ninguém em atacado. Ele prepara de maneira individual. Então o tempo que você está levando para sair desse deserto é porque Deus está te preparando. Deus está me preparando. E a gente precisa compreender isso, porque aquilo que é feito em atacado é uma forma. Aí você vai encontrar isso lá no mundo. No mundo as pessoas são feitas em atacado, existe aquela forma onde você vai crescer daquele jeito. O tempo de Deus não. O tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus é com individualidade, é no particular. O nosso crescimento é individual com Deus. E Ele não prepara ninguém de uma maneira rápida. Tenho certeza que todo mundo aqui já chegou a comer um miojo. Aí você bota lá um miojo na embalagem, tem dizendo o tempo que é para você preparar o miojo. Eu não sei se é só eu ou você também faz isso, mas a gente fica com o garfo assim, ó. Até tem lá dizendo o tempo que vai ficar bom, mas a gente fica com o garfo, aí espalha um pouquinho, para ver se ele vai cozinhar mais rápido. Mas não, até um miojo que é rápido, leva um tempo. A gente pega aquelas lasanhas prontas, bota no micro-ondas, aí fica assim olhando na porta do micro-ondas. Aí diz o queijo está derretendo. Vai derreter mesmo, o objetivo é esse. Mas até aquela lasanha de micro-ondas na embalagem, ela tem um tempo, é rápido, mas tem um tempo. A gente vai no fast food da vida aí, se demorar mais do que 5 minutos, a gente começa a reclamar, tá ruim hoje, tá demorando muito. Até o fast food, que é algo rápido, tem um tempo para sair, tem um tempo para ser preparado. Então eu e você, a gente não pode ficar apressando as coisas de Deus. Porque o tempo, embora a gente pense que já está no tempo, mas Deus é quem sabe o nosso tempo. E tenha certeza de uma coisa, Deus não quer me perder, Deus não quer lhe perder. Então, embora você já esteja achando que é o tempo, embora você já esteja achando que esteja preparado, que vai dar tudo certo, porque você já tem conhecimento, existe o tempo e o trabalhar do Senhor na nossa vida. Tudo que nós vamos fazer precisa passar pelo tempo. Então se acalme, se aquiete, tenha paciência que vai chegar a sua hora, vai chegar a sua vez. Às vezes você está querendo ser promovido no seu trabalho, às vezes você está querendo um casamento, às vezes você está querendo algo que para você já está no tempo, mas Deus é quem sabe o nosso tempo. E Ele sabe a forma de trabalhar. Você veja que até Jesus, até o próprio Jesus, sendo Deus,
ele precisou de um tempo para iniciar o seu ministério. Ele precisou passar por alguns desertos na vida dele. Ele precisou ali passar por algumas lições na vida dele para poder iniciar o ministério dele. Não foi do dia para a noite, ele não já chegou exercendo a função, ele precisou passar a cumprir ordenanças, ele precisou passar pelo batismo, para que todos vissem, ouvissem a voz de Deus dizendo: eis o meu filho amado em quem tenho prazer. Mas ele cumpriu a ordenança, embora não precisasse nada disso. Embora não precisasse passar pelo deserto, embora não precisasse passar por tudo que ele passou, mas ele se submeteu, o texto de Filipenses que eu acabei de me referir, vai dizer que ele, mesmo sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. E ele se submeteu ao tempo. Ele se submeteu à vontade do Pai. E Moisés também, ele fez da mesma forma. Ele estava ali no deserto, ele estava ali cuidando das ovelhas do seu sogro e se submeteu aos cuidados do seu sogro, se submeteu a esperar o tempo dele, até que vem um tempo no deserto chamado solidão. E muitas vezes Deus separa a gente no deserto para poder falar conosco de uma maneira que no ajuntamento aqui ele não consegue falar. Então, quando você se reúne com o Senhor lá no quarto, quando você se faz separado para ouvir a voz do Senhor, Deus vai lá e fala com você. Foi assim com Moisés. Ele já estava há 40 anos ali tomando conta das ovelhas do seu sogro, quando Deus resolve se revelar a ele por meio de uma sarça. Deus se apresenta a Moisés por meio de uma sarça ardente, uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. E aí você conhece aquele texto, quando ele vai se apresenta a Moisés, e Moisés, tira a sandália dos teus pés, que a terra que tu estás pisando é uma terra santa. Tira a sandália dos teus pés, Moisés, eu quero falar contigo. E Deus, às vezes, ele nos leva para um lugar de deserto, porque Ele quer que a gente pare o que está fazendo para falar conosco. A turbulência do dia a dia, a nossa velocidade impede com que a gente escute a voz do Senhor. Certa vez eu li uma frase que achei muito interessante, não me recordo quem é o autor, mas é alguém muito conhecido, só não estou me lembrando agora, que ele vai dizer: quando eu tenho tanta coisa para fazer, que eu preciso orar mais um pouco. E lembre-se que a gente faz exatamente o contrário. Eu vou orar bem rapidinho aqui, que eu tenho que fazer muita coisa hoje, meu dia está corrido, meu dia está atarefado. E ele dizia o contrário, esse autor. Ele dizia: eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que eu preciso orar mais um pouco. E Deus requer isso de nós. Deus requer aproximação, Deus requer contato, Deus requer, e muitas vezes Ele coloca a gente no lugar deserto, porque Ele precisa falar conosco. Ele deixa a gente numa solidão, para que a gente possa ouvir somente a voz dEle. E Moisés não tinha escutado Deus falar com ele lá no palácio. Mas quando ele foi para o deserto, depois de 40 anos, ali cumprindo aquele propósito que Deus colocou para ele ali de cuidar das ovelhas do sogro dele, Deus se apresenta a Moisés e se revela. E aí é a primeira vez que o Senhor vai revelar o seu próprio nome para Moisés, dizendo: quando eu vi a aflição do meu povo, eu desci para libertar o meu povo, e eu quero que você vá lá para libertar e anunciar que o eu sou está mandando você ir. Porque Moisés começa a perguntar a ele: mas quando perguntarem lá, eu vou dizer que foi quem? Aí você diga: foi o eu sou que te enviou. É a primeira vez que Deus revela o seu nome, o seu próprio nome, para Moisés. E aí é quando a gente toma conhecimento disso. Então a solidão, que é uma das fases do deserto, ela tem esse objetivo. Então não reclame de estar sozinho. Não reclame muitas vezes de Deus ter separado você, tirado você de determinados lugares, porque Deus quer falar com você. Muitas vezes a turbulência, a aglutinação, a multidão impede a gente ouvir a voz do Senhor, porque a gente começa a escutar muitas vozes. A gente começa a escutar as vozes de várias pessoas e a gente passa a não discernir mais. Então o Senhor nos tira do meio do barulho, do meio da multidão, porque Ele quer um tempo de intimidade com a gente. Então o deserto que você pode estar passando, talvez seja o Senhor querendo falar contigo. Talvez seja o Senhor querendo ouvir a tua voz também, querendo conversar, querendo dialogar, querendo se relacionar com você. Uma outra coisa que a solidão também traz, e aí é um ponto contrário, é que muitas vezes, pelo fato de estarmos sozinhos,
aparecem algumas coisas para tentar nos tentar. Você veja, José estava lá na casa de Potifar, cumprindo também o que tinha que cumprir. E aí, no momento de solidão dele, no momento onde ele estava sozinho, a mulher de Potifar vai tentar José. Então, preste atenção, fique atento quando você estiver também no seu momento de solidão, no seu momento sozinho a sós, no seu momento a sós, fique atento, fuja das tentações. O próprio Jesus, quando foi levado ao deserto pelo Espírito, após jejuar, Satanás se apresentou para ele, e aí se apresentou a ele com várias propostas. Ou seja, se ele foi capaz de tentar o próprio Jesus, imagine a mim e a você. E é nesse momento, num momento onde muitas vezes estamos um pouco fracos, estamos um pouco sozinhos, um pouco solitários, é quando Satanás muitas vezes se apresenta para nós com o intuito de fazer com que a gente saia do propósito do Senhor. Então a solidão, ela tanto vai nos aproximar do Senhor, quanto vai também permitir que essas coisas aconteçam. E aí, fique atento, vigie para que isso não venha, para que você não venha cair na tentação, para que você não venha fugir daquilo que Deus tem para a sua vida. Importante é, quando Deus te separar, também não reclame, porque Ele quer falar com você. Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer se revelar ainda mais. E muitas vezes nós nos incomodamos com o silêncio do Senhor quando estamos separados. Mas é porque Deus só vai falar ao nosso coração quando todas as vozes se calarem. E eu não sei se acontece só comigo ou acontece com você também. Às vezes nós estamos tão atribulados, tão perturbados, que nós nos ajoelhamos para orar, mas não conseguimos nem falar com Deus. E é nessa hora que a Bíblia vai falar que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você não souber o que falar, quando sua mente estiver atribulada, quando você estiver cheio de preocupação, não fale nada, só se derrame na presença do Senhor. Porque o mesmo Espírito que está aqui é o que intercede por mim, é o que intercede por você. Quando você não souber o que dizer diante de Deus, apenas se apresente diante dele, se ajoelhe, se quebrante, porque tem um Espírito que intercede por nós. Ainda que você diga algo contrário, ainda que você diga que quer desistir, ainda que você diga que quer parar, lembre-se, nós temos um Espírito que intercede por nós. É Ele quem vai interceder. É Ele quem vai falar com o Senhor quando você não souber o que falar. Mas fique atento. Fique atento, porque a solidão também, como eu falei, ela nos leva para esse outro lado negativo da situação. A solidão também nos coloca numa situação de desvantagem perante Satanás. Então fique atento para que Satanás não venha roubar aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor tem para você. E o principal de tudo isso, como eu falei, o povo saiu do Egito, era uma geração que viu grandes milagres do Senhor, era uma geração que viu o Senhor manifestar-se de uma maneira poderosa. Foi visto coisas naquela época que nós sequer vimos a metade de tudo aquilo que foi visto pelo povo. Mas ainda assim, o povo saiu. E na primeira vez que Moisés se ausentou para ir no monte falar com Deus, o povo começou a murmurar, começou a reclamar, queria fazer um bezerro de ouro. Deus mandou a comida, Deus mandou o maná, o povo se alimentava diariamente. Mas mesmo com o alimento diário, o povo começou a reclamar que só tinha aquela comida. Daqui a pouco Deus troca o cardápio e o povo sempre se queixando de tudo. Toda dificuldade que enfrentava, que passava pela sua frente, o povo dizia: era melhor voltar para o Egito. Vamos levantar outro líder e retornar para o Egito, porque lá a gente tinha onde morrer, pelo menos. E esse é aqui o quarto ponto que a gente deve se atentar, para que a gente não venha fazer quando Deus nos colocar no deserto, quando nós estivermos nesse deserto, que isso é a escola do Senhor para nós. Então, quando nós estivermos nessa situação, não murmure, não vá se queixar, não vá dizer que já está bom, não vá dizer que o tempo já deu, que você já sabe o que tem que fazer, porque o tempo é do Senhor. Enquanto Deus estiver cumprindo, enquanto Deus estiver fazendo, o que cabe a nós é enxergar tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E Deus estava cuidando, o povo viu a mão do Senhor cuidando deles, mas o povo ainda assim se queixava de tudo. O povo se queixava de tudo. Você vai dizer, o texto que nós lemos aqui vai dizer: Ele o protegeu e dele cuidou. Guardou como a menina dos seus olhos.
Muitas vezes nós não conseguimos enxergar o cuidado do Senhor com a nossa vida, porque queremos muito algo, queremos muito alguma coisa que é o nosso desejo pessoal, mas não é o desejo do Senhor. Mas Deus está cuidando. O texto vai falar que numa terra deserta, Ele nos encontrou. Ele encontrou esse povo. Ele protegeu e dele cuidou. Deuteronômio 29:5 vai dizer que a roupa não rasgava. O povo caminhava, a roupa não rasgava e o povo não se atentava para isso, meus irmãos. É isso que o Senhor quer chamar a nossa atenção. O povo estava sendo cuidado por Deus e mesmo assim estava murmurando. Êxodo 13, 21 ao 22 vai dizer que existia uma coluna durante o dia, uma coluna de nuvem durante o dia. Ou seja, você sabe que no deserto é muito quente, então existia o cuidado do Senhor, existia uma coluna que estava sobre o povo durante o dia, uma coluna de nuvem, e à noite uma coluna de fogo. Isso é o que o texto lá de Êxodo capítulo 13 vai falar. O cuidado do Senhor, Ele é toda a vida conosco. Deus está cuidando de você, embora você não esteja enxergando, embora você não esteja vendo, embora você não esteja talvez percebendo, mas nós estamos aqui porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós estamos aqui porque o bom Deus tem cuidado da nossa vida, o nosso Deus tem cuidado de nós. Ele nos guarda, Ele nos protege, nós temos livramentos que nem sequer percebemos, mas Deus tem cuidado. Deus tem cuidado da nossa vida, Deus tem cuidado da nossa casa, Deus tem cuidado da nossa família. Esse é o cuidado do Senhor conosco, embora ainda que estejamos no deserto, ainda que estejamos numa terra árida, Deus tem cuidado de nós como a menina dos seus olhos. É isso que o texto que nós lemos vai dizer. Olhe para você, olhe para a sua vida, olhe ao seu redor. Veja quantos livramentos Deus te deu. Você talvez esteja preocupado com a situação que você tem para resolver hoje, com um problema dentro da sua família que você tem para resolver hoje. Agora se lembre de quantos Deus já resolveu para você. Se lembre de quantas situações você chegou e disse: hoje é o meu fim, de hoje eu não passo. Essa situação aqui não tem como ser resolvida. E Deus estava lá presente e resolveu para você. E aquilo ali virou história, aquilo ali virou conto, aquilo ali virou experiência na sua vida. É assim que o Senhor faz. Mesmo em meio a uma terra deserta, mesmo em uma terra árida, seca, como é o deserto, Deus tem cuidado de nós. Agora, muitas vezes, esse deserto faz com que a gente fique numa situação um pouco desconfortável. E esse desconforto que o Senhor nos dá é bom. E você vai entender por quê. Imagine, por exemplo, uma gestação. As mulheres que são mães aqui vão entender muito melhor. Mas quando o bebê começa a se formar no ventre de uma mãe, ele começa de um tamanho minúsculo. É algo muito pequeno. Até o ponto que ele vai crescendo e cada fase vai sendo acompanhado. As mulheres sabem muito bem o que é isso. Começa um desconforto, começa um incômodo. Imagine para a criança que está ali, que no começo é tudo bom, é tudo folgadinho, daqui a pouco começa a ficar apertado até para a criança. Esse desconforto é o Senhor já dizendo assim: está chegando o tempo. Então esse desconforto que você está sentindo é o Senhor dizendo: está chegando o tempo. Talvez você esteja assim dizendo: não estou mais aguentando, não está mais me cabendo, é porque está chegando o tempo. É assim quando a criança nasce, você sabe, se a criança não nascer, a mãe vai expulsar. Mas ela sai. Porque está chegado o tempo. E o Senhor está falando com gente aqui nessa noite. O Senhor falou comigo através dessa palavra. Eu tenho certeza que o Senhor trouxe pessoas aqui para falar isso. Está chegando o tempo de Deus na sua vida. Está chegando o tempo que você vai dar fruto. Está chegando o tempo que você vai dar mais fruto ainda. Está chegando o tempo que você vai crescer. Está chegando o tempo que você vai sair dessa situação de desconforto. Porque esse deserto uma hora tem fim. Esse deserto uma hora se acaba. E aí, a menção que o versículo 11 vai fazer é como uma águia que desperta a sua ninhada. Isso é o que o texto vai dizer. E aí eu fui ler um pouco sobre o ninho de uma águia. E é interessante quando Deus mostra a você um texto e você vai relendo e aquilo vai falando com você. E nada do que está no texto sagrado é à toa. Nada do que está no texto sagrado foi colocado aqui de forma aleatória. Tudo isso tem um sentido. E aí eu fui entender por que como a águia que desperta a sua ninhada.
O filhote da águia está lá no ninho e aí a águia começa a mostrar para o filhote como é que ela vai sair dali. Ela começa a ensinar. Voando ali por perto, ensinando como é que está voando, e assim o Senhor também vai fazendo conosco. Ele vai, enquanto estamos ali no ninho, enquanto estamos ali sendo preparados, o Senhor vai mostrando como é que as coisas vão ser feitas. O Senhor vai dando sinais do que vai acontecer, para que a gente possa perceber e a gente possa chegar no nosso tempo e sair. Só que quando chega o tempo, como eu falei, igual na gestação, se a gente não sair, o Senhor coloca para fora, o Senhor coloca para voar. E como a águia ela vai tirando do ninho as penugens e vai deixando só os espinhos. Então esse desconforto que você tem sentido é porque Deus está começando a tirar as penugens. Deus está começando a tirar as penugens para que você possa sentir um desconforto, para que você comece a caminhar, para que você comece a avançar, para que você comece a sair desse deserto que você está vivendo. E aí ele vai dizer: como a águia que desperta a sua ninhada e paira sobre os seus filhotes, depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Não é você que vai sozinho. O Senhor vai com você. O versículo 12 vai falar: o Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. E aí você pensa que pode ser algum amigo, e aí Deus começa a tirar os amigos, Deus começa a tirar as pessoas que podem te ajudar, Deus começa a fazer com que as pessoas esqueçam até um pouco de você, e você começa a se incomodar com isso, mas não. É porque não vai ser ninguém. Vai ser o Senhor. Vai ser o Senhor que vai te tirar desse deserto. Vai ser o Senhor que vai fazer com que você comece a alçar voos ainda mais altos. Vai ser o Senhor que vai te levar para lugares que você ainda não imaginou. Aquilo que o teu olho ainda não viu. Aquilo que o teu ouvido ainda não ouviu. Você vai alcançar porque o Senhor vai te levar. É o Senhor que tem cuidado de nós. É o Senhor que vai fazer com que a gente cresça. É o Senhor que vai fazer com que... É o que vai nos conduzir. Então, irmãos, guarde essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Esse desconforto que você está sentindo é porque está chegando o tempo. Talvez você esteja dizendo assim: eu não estou mais aguentando. Está difícil demais para mim. Está complicado demais para mim. Não está me cabendo mais. É Deus dizendo: está chegando um tempo novo na sua vida. Porque todo deserto, como eu falei, ele tem um tempo. O tempo para começar, o tempo para durar e o tempo para terminar. Ele vai chegar ao fim. E aí eu quero trazer já uma conclusão para essa mensagem. Para aquilo que o Senhor falou comigo. Muitas vezes nós imaginamos e pensamos e visualizamos as pessoas que vão nos ajudar. As pessoas que vão nos estender as mãos. As pessoas que vão nos socorrer. As pessoas que vão de alguma forma trazer algo que vai fazer com que a gente continue. Mas é o Senhor. É o nosso Deus que vai nos conduzir. O versículo 12, para a gente fechar, ele vai dizer: o Senhor sozinho o levou. Nenhum Deus estrangeiro o ajudou. E essa palavra se cumpriu. Porque isso, quando foi dito, o povo já tinha passado por todo o deserto. Então essa é a convicção de que a palavra do Senhor, ela não mente. A palavra do Senhor, ela não erra. Então toda a palavra que Deus lançou sobre a sua vida, toda a palavra profética lançada sobre a sua vida, todas as promessas do Senhor, todos os planos, todos os projetos que Deus colocou no seu coração, eles continuam de pé. E assim foi na vida desse povo. E aí toda a trajetória deles, todos nós conhecemos. Eles passaram e não teve a ajuda de nenhum Deus estrangeiro a não ser o nosso Deus. Assim vai ser comigo, assim vai ser com você. E ainda que você esteja pensando em parar, ainda que você esteja pensando em desistir, lembre-se, teve um que abdicou da sua própria divindade para servir a nós, para morrer naquela cruz. Ele veio aqui, o nosso Jesus, e ele foi servo, e ele atravessou o pior deserto que ele podia passar. Porque nós sim, nós precisamos, mas Jesus não. Jesus não precisava. E mesmo sem precisar, ele se submeteu a tudo aquilo que era a vontade do Pai, para que a gente pudesse estar aqui hoje, para que nós pudéssemos suportar tudo aquilo que o Senhor
tem para a nossa vida e que a gente possa suportar tudo aquilo que estamos passando. Então foi o nosso Jesus e ele venceu. Porque onde o diabo pensou que tinha vencido ele na cruz, ali foi onde ele deu o trunfo dele de glória. Foi na cruz do Calvário onde Jesus venceu. Onde para muitos a história foi contada de uma maneira onde que Deus é esse que se submete a isso, mas nós que somos espirituais entendemos aquele ato. Nós que somos espirituais entendemos que aquilo ali foi a grande vitória do Senhor sobre todo o principado, toda a potestade sobre Satanás. Isso tudo para que a gente tenha vida e tenha vida em abundância. Então, meus irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite para trazer para a igreja dele. E antes de eu ministrar essa palavra, Deus falou muito comigo. Porque isso que eu preguei hoje, isso que eu preguei nessa noite, não é uma particularidade sua, é minha também. Eu também tenho os meus desertos, eu também passo pelos meus desertos. Por mais que eu não tenha pregado nada de novo para você, mas eu tenho certeza que essa palavra ela tinha encontro, essa palavra tinha um coração, essa palavra tinha alguém que precisava ouvir. E eu creio que assim como fez efeito na minha vida, vai fazer efeito na sua vida também. Então entenda, todo deserto tem um tempo. E nós muitas vezes precisamos estar submetidos a isso, para que Deus possa falar conosco, para que Deus possa falar aos nossos corações. E saiba, guarde isso, esse desconforto, é porque está chegando o tempo do fim. Está chegando a hora. Está chegando o dia que você vai dar o seu grito de vitória. Está chegando o dia que você vai dar o seu testemunho. Está chegando o dia que você vai dar o seu culto de ação de graça. Está chegando o dia. Que Deus continue abençoando você. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família. Que Deus possa trazer e fazer você viver coisas inimagináveis para a glória do nome dele. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você foi abençoado nessa noite? Hoje é a primeira ministração do pastor Moisés depois da sua consagração, né? Você foi abençoado mesmo nessa palavra? Você pode colocar de pé, mas a gente também tem um presente especial para entregar para você, meu amigo. Nossas ovelhas aqui também trouxeram uma lembrança boa, um presente bom. Venha. Eu quero ver também o que tem, que eu sei que eu vou curtir o que tem aí dentro. Isso é um presente desse ministério que você lidera. Você pode aplaudir o primeiro do pastor Moisés? Em nome de Deus. Só agradecer a Deus por todo esse departamento. Eu já estou na liderança aqui há 5 anos desse departamento dos obreiros. Tudo que nós fazemos aqui, fazemos com carinho, com zelo. E uma palavra que eu sempre digo para todos eles é que nós estamos aqui para servir a todos. Nós estamos aqui para que todos os irmãos que venham aqui possam ser bem recebidos, possam cultuar a Deus de uma maneira tranquila, de uma maneira sossegada. Então, esse é o nosso trabalho e minha gratidão a Deus pela vida de todos vocês. Eu e minha casa somos muito abençoados aqui pela vida dos obreiros, pela vida do pastor Edson, pastor Nanini, e eu só tenho realmente a agradecer a todos. Muito obrigado. Você é um homem de coração nobre. Eu creio no que você pregou e assim, eu creio também na sua vida, que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não viu, é o que Deus tem preparado para você e sua casa. Amém? Deus abençoe, meu amigo. Vai lá. Glória a Jesus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra tão abençoada ao nosso coração. Eu quero fazer só uma pergunta rápida aqui. Quem está aqui desde sexta-feira passada, todo dia na igreja está aqui? Hoje faz uma semana que a gente está aqui todos os dias. Glória a Deus, que coisa boa. Quanta coisa boa Deus falou no nosso coração nesse lugar, né? Vamos abrir nossas mãos assim. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom e o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. Nada foge, nunca fugiu e nunca fugirá do controle das tuas mãos, Senhor. Nós estamos com nossas mãos abertas, pedindo ao Senhor que continue derramando sobre nós discernimento da tua palavra, entendimento do Senhor e de quem o Senhor é. Nós amamos ao Senhor e entregamos a nossa vida cada dia mais a ti, Senhor. Confiamos no que o Senhor tem para nós e declaramos sobre a nossa casa, a nossa família, que tudo que está debaixo do teu tempo é o que acontecerá sobre a nossa casa, Pai. Nos leve em paz e em segurança para os nossos lares. Nos dê, Senhor, um retorno abençoado nessa noite
e que o Senhor ainda faça muitas coisas nesse final de semana sobre nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Permaneça com a mão aberta. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai maravilhoso, que a comunhão, que as consolações, o poder e a presença do Espírito Santo esteja sempre sobre a tua vida. E você concorda dizendo? Amém. Vai em paz em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe.